Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre equalizadores, o que é, para que serve e como usar. Então acompanha aí. Bom pessoal, deixa eu explicar de uma forma muito simples e rápida o que é um equalizador para vocês. Bom, vocês se lembram quando antigamente existiam aqueles microsystem, mini system, aqueles aparelhos de som residencial, né? E você colocava lá para tocar uma música do seu gosto ou tocar uma rádio e tinha três knobzinhos, três chavinhas, três botõezinhos que você poderia ajustar o seu sistema de som, que no caso era bass, mid e treble. Então quando você precisava de um pouco mais de grave no seu sistema de som, o que você fazia? Você simplesmente pegava aquele knobzinho lá do bass e aumentava mais ele, né? Quando você precisava mais de médio grave, você aumenta o do médio grave. Quando você precisa mais de agudo, você aumenta o treble, né? Se você quiser tirar, também você poderia tirar, certo? Mas a gente tinha apenas três bandas de equalização, né? Bass, mid e treble. Com o passar dos anos, pessoal, as empresas viram que precisava de mais bandas de equalização, né? Porque quando eu aumentava lá o grave, eu aumentava o grave como um todo, né? Aquele grave um pouco mais sub, aquele grave um pouco mais seco. Quando aumentava o médio grave, ele aumentava a parte baixa do médio grave, aumentava a parte alta do médio grave, né? Então ele englobava lá um range de frequências muito largo, né? E talvez não era interessante para todos nós. Com isso, foi-se aumentando as bandas de equalização, né? E com o passar dos anos, não tinha como dar nome para todas essas bandas de equalização, né? No caso aí, com três bandas de equalização, bass, mid, treble, com quatro bandas de equalização, bass, mid, high e high, né? E vocês imaginam aí num PX1 que temos 15 bandas de equalização, ou num PX2 aí que temos 28 bandas de equalização, né? Então não teria como dar nome para todas essas frequências. Bass, super mega bass, super hiper motherfucker bass, enfim, pessoal, não teria como dar nome para todos esses caras, então hoje usa-se frequências, tá? Para dar nome às bandas de equalização. Como num player automotivo, como num processador de áudio, hoje a gente usa um termo mais técnico, tá, pessoal? Mas eu quero elucidar a vocês aí o que cada frequência dessa representa. Eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês, pessoal. Como vocês já sabem, o ouvido humano ouve de 20 Hz até 20.000 Hz. Esse é o range audível do ser humano, tá? Então 20 Hz é aquele subgrave mais pesado possível e 20.000 Hz é aquele agudo mais alto possível, tá? E no meio disso a gente tem as frequências intermediárias. Então eu vou colocar para vocês aí, pessoal, uma imagem que eu sempre uso aqui nos meus vídeos para vocês verem o que cada frequência representa, né? Que 1000 Hz tá ali é uma frequência de média alta. Em 250 Hz é uma frequência aí de grave, já passando para o médio grave. 100 Hz, uma frequência de grave. 50 Hz, uma frequência de subgrave, entendeu? Então, o que eu alterar no meu equalizador vai alterar nessa determinada frequência. Então, se eu alterar uma frequência de 200 Hz no meu equalizador, eu estou alterando os graves. Se eu alterar uma frequência de 2000 Hz no meu equalizador, eu estou alterando as médias altas. Se eu alterar uma frequência de 10.000 Hz no meu equalizador, eu estou alterando os agudos, pessoal. E para que serve o equalizador? Eu já vou mostrar para vocês um exemplinho na prática aí de como a gente pode usar um equalizador, pessoal. Mas para que serve um equalizador? O equalizador, pessoal, serve para modificar como o seu sistema de som toca, tá? Então imagina que eu tenha um alto-falante de 15 polegadas, só que ele está tocando muito seco, certo? E eu quero que ele toque parecendo um alto-falante emborrachado, um subwoofer, né? Então eu vou lá nas frequências de 40, 50 Hz e dou um ganho para ele ter um grave um pouco mais pesado, tá? Ah, eu tenho um 15 polegadas, mas ele está muito sub e eu quero que ele tenha um pouco mais de ataque. Então eu vou lá nas frequências de 120, 100,
80 Hz, para ele ter um grave um pouco mais presente, um grave um pouco mais seco e não aquele grave um pouco mais súbio. Então, se eu pego um médio grave, pessoal, e ele fala um pouco assim, e eu quero que ele fale uma voz mais aberta, então eu vou dar um ganho ali em 1000, 800, 600. Agora, se é ao contrário, se eu tenho um médio grave que ele fala muito, mas não dá aquele que caracteriza que o pessoal do Nordeste gosta, né? Um abração aí para todo mundo do Nordeste que está nos assistindo agora. Eu preciso aumentar ali 250, 300, 400 Hz, entendeu? Então, é por isso, pessoal, que eu não posso dar uma receita de bolo para vocês. Ah, Marcelo, qual frequência que eu altero aqui no meu sistema de som que vai ficar legal? Pessoal, depende. Depende do seu sistema de som. Ah, mas Marcelo, eu tenho um médio grave tal, um amplificador tal, uma caixa tal. Não tem como saber isso de cabeça, pessoal. Às vezes, qualquer coisa que você altere no seu sistema de som, o alto-falante com um determinado amplificador, com determinada caixa, muda completamente a resposta, tá? Se eu pegar esse alto-falante e colocar outro alto-falante nessa caixa, vai mudar a resposta. Se eu pegar esse amplificador e trocar, tudo isso altera a sua resposta de frequência, tá? Então você tem essa missão de equalizar o seu sistema de som e eu vou dar uma dica para vocês aí que querem equalizar o sistema de som e não sabem como, tá? Aguarde aí que eu já vou falar, só vou falar uma coisinha antes, pessoal. Algumas pessoas, muitas pessoas aumentam o equalizador todo no máximo, tá, pessoal? O cara vai lá dar 3 dB em 100 Hz, 3 dB em 120, 3 dB em 150, 3... Então ele vai aumentando todas essas frequências. Isso vai trazer mais potência para o seu sistema de som? Não, pessoal. De jeito nenhum, tá? O equalizador, ele aumenta, certo? Aquela região, mas quando você for dar volume no seu CD player, você vai trabalhar com alguns volumes a menos, tá? Porque ele está adiantando a potência, certo? Então, se eu tenho um amplificador de 3.000 watts, eu posso equalizar, eu posso desequalizar, eu posso fazer o que eu quiser, que o amplificador vai dar os 3.000 watts, tá? Se eu tiver um amplificador de 2.000 watts, ele vai dar os 2.000 watts, ele não vai passar disso. Eu posso equalizar, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai alterar isso, tá, pessoal? Então, botem na cabeça de vocês que o equalizador é para alterar a sonoridade do meu sistema de som, tá? Para tocar com mais qualidade ou para tocar do jeito que eu gosto. O cara que gosta do médio grave, ele vai dar um ganhozinho ali em 315 Hz para dar aquele mais legal. O cara ali que quer um grave um pouco mais pegado, um pouco mais seco, 80, 100 Hz, entendeu? Tem algumas diquinhas que eu posso dar, mas não existe uma receita, tá? De bolo. Se a corneta tá muito estridente, você não tá conseguindo ficar muito na frente dela, tá ruim, você tira ali em 3 kHz. Isso aí é tudo coisa que vocês vão pegando com a prática, tá, pessoal? Eu vou ligar um processador da Expert aqui agora e vou mostrar para vocês aí como vocês podem começar a equalizar o sistema de som de vocês. Bora lá? Bom, pessoal, eu vou mostrar diretamente aqui no aplicativo e depois vou mostrar na peça aqui para vocês como fazer a equalização, né? No caso aqui eu vou entrar no EQIM, que é o equalizador de entrada. No caso aqui eu estou no modo demo, pessoal, para mostrar para vocês como é no PX2 e aqui eu mostro para vocês como é no PX1, tá? Então eu tenho aqui, ó, 31, 40, 50, 63, 80, 100 e vai até o 16.000. Essas são as frequências que eu posso equalizar, tá, pessoal? Esses são as nossas bandas de equalização. Lembra do Bass, Mid, Treble? Aqui a gente tem 28 bandas de equalização. Então só para grave a gente tem umas 5, para médio grave mais umas 5 e por aí vai, né? Então você pode ajustar com muito mais precisão o seu sistema de som. Então, por exemplo, pessoal, eu quero dar um ganho no grave, aquele grave um pouco mais seco. 80, 100 Hz, vou dar aqui um 5, 6 dBzinho, tá? Aqui eu posso fazer um ajuste fino. Posso chegar a mais 12 dB e até menos 12 dB. Então, dei um ganho aqui em 100 Hz, vou dar um ganhozinho aqui em 125 também. Agora, por exemplo, meu médio grave está um pouco fanho, então eu vou aumentar aqui 800, 1K, aqui 630, tá? Para melhorar um pouco minha voz. Ah, tá muito estridente minha corneta, eu vou tirar aqui em 3, 4K um pouquinho também, entendeu? Então qual é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Para vocês começarem a ajustar seu sistema de som, começarem a equalizar. Coloque seu sistema de som lá num volume moderado, tá? Um volume mediano, um volume que não vai forçar muito seus componentes.
E aí você vem aqui em 30 Hz, dá um ganho de 12 dB, depois tira os 12 dB. Percebe o que muda no seu sistema de som. Vai em 40 Hz, dá um ganhozinho, tira um pouco, vai percebendo, vai ouvindo, vai em 50, põe um ganho, tira ganho, enfim, vai correndo todas as frequências aqui do seu sistema de som e percebendo o que muda na sonoridade, tá? Com isso, você vai ter uma experiência mais técnica de como ajustar seu sistema de som e até outros sistemas de som, tá? Porque quando você aumentar aqui uma determinada frequência, você já vai perceber de ouvido essa frequência aumentando, e quando você notar um sistema de som do seu ou do seu amigo, você já vai perceber aonde precisa colocar e aonde precisa tirar, tá? Agora vamos fazer aqui diretamente no processador, pessoal. Processador também muito simples, pessoal. No caso aqui eu tenho que digitar minha senha. 1, 2, 3, 4, liberou. Eu vou em EQIM aqui, pessoal. E aqui eu tenho frequência e ganho. Pessoal, é a mesma coisa que eu estou vendo no aplicativo. Quando eu clico 40 Hz e o ganho, 100 Hz, entendeu? Então eu quero dar um ganho em 1000 Hz. Ah lá, as configurações já estão aqui, né? No caso aqui eu quero dar um ganho em 1000 Hz, o que eu faço? Vou lá dar um ganho de 3 dB em 1000 Hz, de 6 dB em 1000 Hz. Como você ajusta seu sistema de som? Pessoal, vem aqui em 25, dá um ganho de, sei lá, 6 dB, tira. Lembrando, pessoal, com volume moderado, dá um ganho de 7 dB em 40, tira 7 dB. Pessoal, você pode dar um ganho de 3 dB em 60, 3 dB em 100, 3 dB em 160? Sim, uma frequência não vai anular a outra, tá? Todas as frequências vão ficar lá equalizadas, certo? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido válido seu joinha, sua inscrição no canal, seu comentário aqui embaixo e aguarde que no próximo vídeo nós vamos falar sobre as diferenças do EQIM e do EQ Channel. Um abraço e até a próxima.